Já estou chamando aqui a nossa convidada, ela entrar na nossa live. Nós vamos começar com ela aqui para a gente ir direto ao ponto. Oi, Jesus do céu! Aline, boa noite! Oi, gente! Peraí que eu tô... Peraí. Eu também estou tentando colocar aqui o... Óbvio que eu vou botar o filtro, não sou besta. Boa noite, Aline. Boa noite, gente. Pessoal, eu queria pedir Deixa que eu chegar vocês um pouco. enviassem aí essa live para os amigos, para as amigas, né? O pessoal está chegando e eu queria pedir então que vocês tocassem no aviãozinho, mandassem para mais um, mandassem para mais dois. Vamos fazer esse movimento agora de convidar outras pessoas. A Aline já está aqui e eu quero me apresentar, né, nessa abertura dessa live. Dinheiro é coisa de mulher, sim. Antes de passar a palavra diretamente para a Aline, eu sou Elisângela Celi, né? Eu sou a dona desse perfil, mas eu estou hoje compartilhando com a Aline, que além de amiga, é uma pessoa incrível e que tem muito a ensinar. Eu vou pegar aqui papel e caneta, com certeza vou anotar muita coisa também. Eu tenho esse perfil aqui, onde eu trabalho com mentoria acadêmica, e a Aline vai se apresentar agora, vai falar um pouquinho do trabalho dela, vai se apresentar e já vai ficar com a palavra. Então tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Eu sou a Aline Alvernaz, tá? Eu sou colega da Elis de doutorado também, né? Fomos colegas de mestrado, agora somos colegas de doutorado. E eu sou professora também de educação física, mas aqui na internet eu falo que eu sou professora de dinheiro. Porque a gente, quando é professora, né, a gente tem que se autorizar a ser o que a gente quiser, porque a gente trabalha com educação, né? Mas aqui na internet eu tô falando de dinheiro. E de dinheiro numa perspectiva assim, um pouco diferente do que a gente está acostumada, né? E eu adorei o convite da Elis, da gente poder conversar isso diretamente para as mulheres. Porque isso também é uma causa para mim, né? Eu percebo que no canal da Elis também a gente tem esse propósito. Então hoje a gente vai juntar esse propósito, que é falar para mulheres e sobre dinheiro, né? Então a gente vai bater esse papo que dinheiro é coisa de mulher, sim. E a gente vai, e quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, vai falando aí que a gente vai respondendo, tá? Então a gente pode começar no nosso tema de hoje? Podemos, Elis? O pessoal já chegou, já está convidando. Então tá bom. Antes de tudo, eu vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa que faço mapas mentais para organizar minhas ideias, para organizar minhas escritas, meus pensamentos. Então, tem um mapinha mental aqui, ó, que a gente vai conversar hoje. E aí, no final da live, eu vou colocar lá no meu perfil. Aí você depois pode baixar também, né, para poder você lembrar. E para quem não sabe, o mapa mental é esse tipo de desenho que a gente faz, né, bem espalhado, bem aberto, assim, com as informações que orbitam em volta do tema principal. Então, esse tipo de organização ele facilita muito a aprendizagem e a memória. Então, é o que eu utilizo há bastante tempo. E agora, mais do que nunca, assim, nesse ritmo que a gente está, né, de loucura, né, Liz? Estudando, a gente usa o tempo todo para dar conta, né, de tanta coisa que a gente lê e escreve, enfim, né? Faz parte do nosso processo hoje. Então, eu vou deixar lá no meu perfil, depois você faz o download e fica para você e lembra tudo que a gente conversou aqui hoje, tá? Então, hoje a gente vai começar a pensar primeiro, né, no que é dinheiro. Porque ensinaram pra gente na escola, né, na nossa casa, na nossa família, que dinheiro é naquele papel, né? Deixa eu ver se tem um dinheirinho aqui separado. O dinheiro, gente, ensinaram pra gente que isso daqui, ó, isso daqui era dinheiro. Disseram pra gente, né, que isso daqui é que era dinheiro. Foi ou não foi? Me conta aí nos comentários. Se foi ou não foi, falaram pra você que isso daqui era dinheiro, né? Isso aqui que é dinheiro, né? Então, se você tinha isso daqui, você tava bem. Se você não tinha isso daqui, você tava ruim demais, né? Porque a gente tá, né? Tudo a gente faz porque precisa de dinheiro. Mas, hoje eu tô aqui pra te contar uma novidade que não te contaram. Se você não sabe até hoje, eu vou te contar agora. Que dinheiro, ele é a materialização da nossa energia. Vou explicar.
você trabalha, né? Ou você faz algum tipo de serviço, em troca desse serviço, dessa energia que você colocou em realizar alguma coisa, você recebe o dinheiro. Então, você ganhou esse dinheiro, você estava lá paradinha, igual uma criança. A criança ganha dinheiro, né? A criança, você... Aqui, toma aqui um dinheirinho, né? Para você comprar uma bala, para você comprar uma LOL, no meu caso. Você comprar uma surpresinha, né? Uma massinha. Aí, quando você era criança, né, você ganhava dinheiro. Agora, quando a gente cresce, né, que a gente é adulta e a gente trabalha, né, a gente não ganha dinheiro. A gente faz o nosso dinheiro a partir da energia que a gente coloca naquilo que a gente se propôs, seja no trabalho, seja prestando um serviço, seja dando aula, seja, enfim, fazendo aquilo que é rentável pra gente. Então, o nosso dinheiro representa essa energia. E aí, né, criaram esse sistema que a gente tem de notas, porque no início não trocas, né? Olha, eu te faço um serviço, né? Eu te faço um serviço e você me faz outro. Então, eu troco a minha energia com uma coisa que eu não sei fazer e você sabe. E aí você sabe fazer alguma coisa que eu não sei e a gente vai trocando. Então, é bom a gente ter essa clareza, porque isso daqui, né, essa notinha é uma representação, tá? Isso daqui representa o dinheiro, né? Mas aí o dinheiro é a sua energia materializada, tá? Então isso precisa estar muito claro, porque a gente às vezes fica realmente esperando, né, que a gente ganhe dinheiro, que a gente seja recompensada e que as coisas aconteçam. Mas na verdade, esse dinheiro que entra na nossa vida, ele é resultado do nosso impacto, das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas coisas que a gente se propõe a fazer. Então isso precisa estar muito claro, porque quando a gente pensa em dinheiro, se a gente sabe ou não sabe lidar com dinheiro, a gente tem que entender que isso é energia, né? Se é energia, gente, a gente pode pensar nisso de uma outra forma, tá? Então, é isso que a gente tem que começar a fazer um disclaimer aqui, né? Começar a desmistificar, porque a gente está falando de uma coisa que não é tão óbvia. Não ensinaram isso pra gente. Então, vamos continuar. Segue meu pensamento aí. E aí, quando a gente fala de dinheiro, né, a gente fala de movimento, né? De energia, a gente fala de movimento. É uma coisa que se movimenta, uma coisa que faz acontecer. Então, a gente está falando... E a gente precisa de dinheiro para tudo. Então, a gente precisa de energia para tudo. Como você precisa de energia para poder ligar o seu liquidificador na parede, a gente precisa de energia para fazer as nossas coisas, para fazer aquilo que a gente quer. Então, a gente usa o quê? O dinheiro. Então, o dinheiro está sempre representando essa energia. E aí, a gente traz aquela questão, né, de como que a gente cuida dessa energia, né? Se a gente consegue gerir ela de maneira adequada, se a gente não cuida, esquece, até esquece que tem ou que não tem, gasta demais, ou então economiza demais, o que também é um problema. Tem gente que acha que é só gastar demais que é problema. Não. Se você também não souber usar e não usar com consciência, você também gera problemas. Então, segura a minha visão ainda. Mas aí, gente, a gente vai falar agora de um dinheiro que é de mulher, tá? Que aí agora a gente vai dar uma outra configuração dessa história. Por quê? Tem muita gente na educação financeira tradicional, né, que diz que para você, né, ter uma vida financeira ok, né, é só você gastar menos do que você ganha. É ou não é? Quem já ouviu isso aí? Me escreve aí se você já ouviu isso. É só você gastar menos do que você ganha. E aí, o resto, a sua vida já está resolvida. E aí eu tô aqui para te dizer que não. Isso é muito simples, isso é muito... Isso é uma simplificação de uma coisa que é muito complexa. E aí eu vou te contar, né, que quando a gente fala do dinheiro da mulher, a gente está falando de muitas coisas que estão por trás disso. E aí eu vou te trazer hoje 3 coisas que estão por trás disso. A primeira delas se chama patriarcado. Quando a gente fala de patriarcado, a gente fala de um sistema, né, de organização da nossa sociedade em que o homem, né, o patriarca da família, era a pessoa que geria, né, que fazia o dinheiro, que geria tudo isso, né, era o provedor da família, tá? Isso tem... Mentira, acontece ainda hoje, nós estamos vivendo no sistema patriarcal. E aí, gente, a mulher, ela, por muitas vezes, ela não se envolveu com isso, né? Ela achou que o dinheiro não era para ela. Tinha um homem que cuidava disso, né? Era o homem que trabalhava, era o homem que trazia dinheiro para dentro de casa. Então, historicamente, a gente não foi ensinada, ou então não teve uma referência dessa na família. E aí, isso, hoje a gente, de repente, como a gente trabalha, a gente tem essa energia gerada através do nosso trabalho e o dinheiro, aí a gente se pega naquela situação, cara, eu gasto mais do que eu ganho, eu não sei gerir isso e tal, mas lembra que historicamente, né, começa a puxar aí nas suas raízes, nas suas histórias,
Historicamente, você não aprendeu assim, ninguém te ensinou, o sistema não era assim, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. A segunda coisa que eu tô aqui para contar para você também, né, que vem por trás de tudo isso, é o colonialismo. O que é o colonialismo? Né? Vou simplificar aqui muito para você. A gente vive no Brasil, e aí a gente tem o quê? 500 anos, né? Brasil, 500. A gente tem pouquíssimo tempo, um tempo histórico muito pequenininho. Então, ontem a gente foi colonizado, né? Vieram pessoas para cá de um outro continente e tiravam tudo daqui e levavam daqui de uma maneira muito agressiva, violenta. E isso tem uma marca na nossa história. Esse medo da gente perder, esse medo que o brasileiro tem de ser passado para trás, esse jeitinho que a gente está sempre dando para subverter as coisas. Isso tem muito a ver com esse movimento que está ontem na nossa história. Está ontem, não tem muito tempo não, tá? E aí se desdobra também em questões raciais, em questões étnicas. E aí a gente tem que pensar nisso também, tudo que está por trás desse dinheiro. E a outra coisa que eu vou contar para você é o nosso próprio sistema econômico que a gente vive, que é o capitalismo. A gente vive no capitalismo, tá? Isso é um fato. A gente não estou dizendo que a gente concorda ou discorda. A gente tem um sistema capitalista e junto com o sistema capitalista a gente tem as questões muito atreladas ao patriarcado em que os homens dominam toda essa área e realmente o dinheiro é acima de qualquer valor humano, o dinheiro é acima de muitas coisas que a gente julga muito necessário na nossa vida. Então a gente precisa entender isso, porque quando a gente entende pelo menos essas três coisas, o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo, a gente entende que a culpa não é nossa. Você, ninguém aqui tem culpa de repente não ter uma vida financeira saudável. Ninguém aqui tem culpa de repente de não ter investido R$1 até hoje na vida. Ninguém aqui tem culpa de não ter uma reserva, uma poupança. Lá no meu canal eu chamo de pote da calma. Ninguém aqui tem essa culpa, tá? Então, neste momento, eu estou falando pra você, mulher, que dinheiro é coisa sua sim, que você não tem culpa. Então, assim, não existe culpa. A gente tá num movimento aqui mesmo de desconstruir essa história de que é só gastar menos do que ganha. Não é. É difícil pra caramba, porque a gente tem questões sérias que estão na nossa ancestralidade. Questões sérias que estão no nosso DNA. DNA de ontem. Não é um DNA assim, sei lá, de bilhões de anos, não. DNA de ontem. Então a gente precisa pensar nisso. E agora eu vou trazer ainda um plus. O nosso Brasil, né, onde a gente vive, é um país assim, de extrema desigualdade social. Então, a gente precisa olhar para isso com muito carinho, a gente precisa olhar para isso de uma maneira muito empática, porque não é tão simples assim. Não é. As pessoas tendem a simplificar essa complexidade, e não é. E aí, né, Aline, então tá bom, a culpa é minha, eu vou continuar. Pô, então calma, vamos avançar na nossa conversa. Porque a gente também entende que se hoje, né, você que tá aqui nessa aula, live, né, e a gente tá conversando sobre isso, você tá tendo acesso a um tipo de conhecimento que talvez você não tinha e que agora você tem. E de posse desse conhecimento, de saber, puxa, a culpa não é minha, né, é algo que tem por trás de tudo isso. Você começa a olhar para isso de uma outra forma e sim encontrar possibilidade de resolver isso. Porque, na verdade, né, se a gente começar a reproduzir isso, né, ai meu Deus, eu não consegui juntar, é muito difícil. Se você hoje tem um celular, eu falo sempre isso, porque eu acho que é muito, muito marcante. Se você hoje tem um celular e você tem acesso à internet, cara, você não é 10% da população. Então, você sim está numa condição de privilégio, mas um privilégio que eu estou falando não de uma questão filosófica, mas de estar privilegiada a ter acesso a um tipo de conteúdo que as pessoas não vão ter. Não vão ter porque não tem saneamento básico em casa, não tem banheiro, gente. E isso é muito sério. Então, vamos parar com essa história de simplificar as coisas, dizer que isso não é fácil, né? Ah, não, então eu vou me comprometer e juntar, sei lá, R$100 por mês. Aí no mês seguinte você não consegue. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para esse movimento que está por trás disso, porque não é simples. E aí eu vou trazer para você a questão da complexidade. A complexidade, até estava separando aqui o livro do Edgar Morin. Ele é o pai da complexidade, né? E ele fala dessa infinitude que é a gente ser quem a gente é.
Então, a nossa vida não cabe numa planilha. Então, gente, aqui, olha, hoje eu comprei um caderno novo, tá? Aqui, um caderno novo. A partir de hoje, vou anotar todos os meus gastos por 30 dias e a minha vida tá resolvida. Não, não tá. A sua vida não cabe num papel, numa planilha, nada disso. Mas a gente ter consciência disso, antes de qualquer coisa, é fundamental, tá? Então, sim, existe saída sim. A gente fala que a gente tem uma área de manobra. A gente até não vai resolver a nossa vida da noite pro dia. Mas se a gente entender o game e a gente conseguir entender que hoje a gente tem saídas, então a gente trabalha nessa área de manobra para poder resolver essa questão, tá? E aí, né, como eu já falei tudo isso, né, que você é um ser complexo, que existe o patriarcado, o colonialismo, o capitalismo, tudo isso gerando em volta da mulher, aí eu vou trazer para você, deixa eu só abrir meu mapa aqui de novo para não me perder. Então, a gente precisa entender e gerar clareza de tudo isso, tá? Então, de repente, você nunca tinha pensado sobre isso, você acha que era só mesmo juntar o seu dinheiro, eu vou separar 10% da minha renda para investir. Ok, isso é maravilhoso. Mas você precisa saber que por trás disso tem um monte de coisa e que a culpa não é sua. Então aí, a partir do momento que você gera clareza disso, né, que você abriu a sua cabeça para isso, poxa, a culpa não é minha. Aí você precisa sair desse lugar de culpa, tá? Porque vão dizer para você, aí essa falta de clareza gera rótulos. Eu sou consumista mesmo. Eu não sei lidar com dinheiro. Eu sou mulher, né? Não me ensinaram isso. Eu não tive uma mãe que me ensinou, um pai que me ensinou. Não me ensinam isso na escola e não ensinam mesmo até hoje. Nem na faculdade, nem no doutorado a gente ensina isso, meu bem. Então, assim, a gente precisa de posse dessa clareza, né? De posse da gente entender onde a gente está, histórica, filosófica, fisicamente, a gente precisa entender esse contexto geral para gerar clareza. E aí sim, né? Você começar a fazer um trabalho para dentro de você, identificar esses padrões que você tem de repente, de um consumo que você vê que não é adequado. Esses padrões que você tem de repente, nunca ter juntado dinheiro. Esses padrões que você tem onde você vibra muito na escassez, né? Vibrar na escassez é você sempre achar que falta. Independente se tem ou não, você está sempre achando que está faltando, que não tem para todo mundo. Então, esses padrões que a gente tem de comportamento financeiro, eles vêm de tudo isso, tá? E aí, né, quando a gente fala de mulher, ainda é muito pesado, né? Porque a mulher ainda ganha menos do que o homem, sim, desempenhando as mesmas funções. Aí vem a questão também do sistema, né? Que não favorece o empregador, porque quando uma mulher sai para ter filhos, ele continua arcando com aquele custo. Então, não tem uma política pública que favorece isso, porque realmente, de repente, uma pequena empresa, isso é muito pesado. Então, assim, a gente tem que pensar que por volta disso, né, orbitam muitas questões. E que a gente, graças a Deus, está caminhando. A gente já pode conversar disso aqui numa live, né? A gente já pode conversar nisso em outros espaços e pensar, sim, em soluções, em alternativas. Então, assim, de posse dessa clareza, é você se perguntar, né? Por que eu tô aqui nesse padrão? Ok, eu já percebi que eu preciso pensar em outras coisas que vieram antes de mim. Ok, então, de posse disso que eu sei, que estratégias hoje eu posso adotar que podem ajudar a virar esse game, né? Porque, na verdade, a gente, justamente por conta de vibrar muito nessa escassez, a gente é vendido pelos gatilhos de escassez, né? No meu caso, que lá no canal a gente fala de nano investimentos, a gente começa a investir do nano, né? O nano é a menor partícula que existe. Então, hoje, com os avanços tecnológicos, né, da internet, do mercado financeiro que se abriu, a gente pode investir a partir de R$1. Então, assim, mas isso há muito pouco tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, era impossível, né? Os investimentos bons, eles eram fechados e só para quem era Prime, Van Gogh, Personalité. Hoje não, hoje a gente tem acesso a isso, graças a essa abertura, essa democratização. Então a gente começa a virar o game quando a gente tem clareza disso e entende que existem estratégias a serem tomadas para a gente começar a mudar essa energia do dinheiro na nossa vida, tá? E aí, né, pensando na mulher, justamente isso que a gente está aqui para conversar. A mulher, ela precisa, né, ocupar esse espaço, tá? A gente ainda tem, né, um mundo financeiro
totalmente, eu não digo totalmente, mas aí quase totalmente patriarcal ainda, porque a mulher ainda está nesse lugar de culpa, de não saber, de dificuldade mesmo de reconhecer esse movimento que está por trás da gente. Então, a gente precisa sair desse lugar de culpa e começar a ocupar, né? Sai da culpa e ocupa. Ocupar mesmo os espaços, ocupar mesmo, eu vou abrir uma conta numa corretora sim, porque é grátis, eu posso fazer isso do meu celular. Eu posso sim, né, entender que existem aplicações viáveis e possíveis a partir do que eu tenho, tá? A partir do que eu posso sugerir, eu posso sim aumentar a minha renda de alguma forma, procurar alternativas, eu posso sim cuidar dessa energia, é isso que eu acredito. Porque quando a gente pensa, né, em tudo isso, a gente não pode simplificar. E não pode ficar acreditando nesses gatilhos de escassez que prometem mundos e fundos com, eu fiz uma operação na bolsa, olha quanto eu ganhei, aí mostra os extratos e tal. Esses gatilhos funcionam muito porque a gente vibra na escassez por conta de tudo isso que eu falei aqui. A gente vibra na escassez. Pô, quem é que não quer um jeitinho de dar aí uma ganhada de dinheiro bom de repente? Mas por quê? Porque a gente acredita nisso, porque a gente vem, né, de tudo isso que a gente falou aqui agora, por conta disso gerar a questão do dinheiro em si, tá? Então, assim, a gente precisa ocupar esses espaços. Ocupar os CDBs da vida, os investimentos iniciais, a gente precisa ocupar a gestão desse dinheiro, a gente precisa ocupar a geração de aumentar essa energia, a gente precisa ocupar esses espaços. Porque eu acredito, sinceramente, que quanto mais mulher rica no mundo, melhor. Porque a nossa riqueza ela é tão abundante e criativa que a gente com certeza vai impactar esse mundo de uma maneira muito positiva. De verdade, eu não tenho a menor dúvida disso. A nossa criatividade e o nosso poder de criação, de movimento, de impacto é muito maior. E não que isso seja ruim para os homens, não. Tem até o Leonardo aqui que é meu amigo e meu seguidor, e ele está sempre nas lives, ele entende isso, né? Não é que seja uma questão da gente superar os homens, ou então da gente não gostar, até porque a gente tem meninos em casa, né? E é maravilhoso ter os nossos meninos em casa. E a gente só precisa equilibrar essa energia, porque essa energia está muito distante ainda, né? A gente ainda tem esse peso desse dinheiro, que não é o dinheiro que a gente está falando de energia, né? É aquele dinheiro que não tem esse propósito. A gente fala de propósito, a gente fala de colocar o nosso dinheiro em coisas que têm propósito. Apesar dos desafios, a gente vai encontrar esse caminho. Nessa área de manobra que eu tô falando, nessa área desse espacinho, né, que a gente vai conquistar, mesmo sendo nano, a gente vai abrindo esse espaço e ocupando, né, de dentro para fora. Aquela coisa assim, tipo um plano de apocalipse zumbi, a gente vai ocupando de dentro para fora e a gente vai deixando o nosso legado. É isso que eu também preciso deixar bem claro aqui para vocês. Talvez você hoje não colha os frutos desse seu movimento, tá? Talvez hoje, você mudando um pequeno hábito, você não, sei lá, não vai conseguir ficar muito rica ainda para poder curtir essa riqueza, mas entende que você está construindo um legado. Um legado emocional, porque você está mudando, né, a sua relação com o dinheiro. Um legado físico mesmo, financeiro, porque você não vai deixar dívidas nessa vida, você vai deixar coisas boas, né, e dinheiro. E um legado de comportamento, né? Um comportamento que vai resolver, você quebra um ciclo, entendeu? Você vai, tipo, quebrar uma corrente, né? E vai inaugurar um novo ciclo. Um ciclo mais matriarcal, um ciclo mais abundante, um ciclo mais generativo. Então, é disso que eu acredito, gente. Eu falei demais, Euseli. Depois eu acho que era isso que eu tinha que falar até agora. Mas, assim, é pra gente pensar nessa nossa missão. É uma missão, gente. É uma parada assim de propósito mesmo. Porque talvez, eu repito, talvez você não colha esses frutos. Mas se hoje você pensar que você pode deixar, né, para o seu filho um legado de uma poupança, não, pelo amor de Deus, a poupança já foi, né? Mas um investimento para ele, né? E deixar para ele esse investimento, né? E olha quanta coisa vai ter por trás disso, né? Não só o dinheiro, mas a sua energia que ficou aí. E aí ele vai começar não de onde você começou. Ele vai começar de onde você está deixando, de onde você está deixando, né? Ele não vai começar do zero como talvez você esteja começando hoje. Então, o impacto que você vai causar é um legado. E isso a gente precisa pensar.
talvez, e isso é muito abundante, muito rico, porque a nossa cultura não favorece o legado, né? A gente tem uma cultura ocidental, né, muito direta e reta, né? Tudo é para hoje, nada pode esperar. Esperar, gente, nem pensar. Porque também a gente é muito novinho, né? Lembra? 500 anos foi ontem. Historicamente falando, aconteceu ontem. Então, assim, a gente não tem essa visão de longo prazo. Mas eu tô aqui para te mostrar que sim, você tem sim. A partir do momento que você gera vida, né? A gente que a mulher gera vida, os homens também, tá, meu povo? Não tô falando das meninas aqui agora. A gente tem esse poder de gestar, de criar. A gente também está gerando e deixando a nossa marca e o nosso legado. Então, o meu convite hoje é para que você ocupe esse lugar do dinheiro é seu sim, dinheiro é coisa de mulher sim. Se você não sabe, você pode aprender, como você aprendeu, sei lá, a escovar os dentes quando você era criança. Você aprendeu a andar, você aprendeu tantas coisas nessa vida, né? Aprendeu a ser professora, aprendeu equação de segundo grau. Então, você pode aprender. Então, ou não, né? Ou não. Não. Mas você com certeza aprendeu muitas coisas e a gente tem que começar a pensar nisso, né? De uma forma mais ampliada. Parar de ficar pensando só no hoje e de repente no mês seguinte, ou então de repente até um ano, né? Entender que o que você faz hoje, lembra do efeito borboleta, né? É o impacto que você não controla, né? A gente não controla. O impacto seu hoje, ele é um impacto que vai consertar as suas gerações futuras. Então, é esse meu convite hoje, que você entenda que esse é o seu papel, tá? E que você tem essa responsabilidade de deixar esse legado para as suas gerações futuras. Vou beber uma água. Aline, você vai continuar ou você quer já abrir para as perguntas? Isso é uma Vamos pausa? Conversar. Não, vamos conversar aqui, qualquer coisa eu completo também. Deixa eu ver o que o povo está falando. Jesus, olha, o pessoal gosta de falar. Tem um comentário que eu anotei aqui, posso falar já de uma vez? Pode sim. A Andressa, ela colocou uma coisa que eu acho que surpreendeu não só ela, mas todo mundo que está na live. Ela colocou assim, que ela tinha dificuldade de gerir a renda dela e ela nunca tinha pensado ali por esse lado que você colocou. Essa questão histórica, tudo isso, né? A gente não pensa. Ninguém ensinou pra gente isso também, gente. Ninguém contou, tô aqui pra te contar isso. Não sei se trago boas notícias, mas eu tô te contando, é verdade. Vai por mim. Mas isso é muito do nosso senso comum mesmo, né? Mas agora que você já sabe, a gente tem que agora se empoderar, porque não adianta também a gente ficar... A gente tem que olhar para isso, né? Do ponto de vista da psicologia, a gente precisa olhar para isso. Não dá mais para negar que não existe. Agora você precisa olhar para isso. E aí, né, dependendo do que você enxergar, aí você vai trilhar o seu caminho aí de cura, né? Eu falo de cura, não, eu falo sem as aspas mesmo, porque eu acredito muito nisso também. De curar mesmo o seu dinheiro. De fazer esse detox, poxa, eu não consigo, tá bom, mas eu aceitando que isso não é uma culpa minha, você sai desse lugar, né? A culpa do Freud, né? Que é aquele prazer em estar com o sofrimento ali agarradinho, dessa culpa você precisa soltar. Porque a culpa paralisa, né? A culpa deixa você dentro daquele ciclo, né? De, tá bom, mas eu não sei, mas eu não consigo. Então não sair dessa culpa para começar, o que eu posso fazer? O que ainda é possível para mim? Por onde eu começo? Então são perguntas que mudam o nosso game, né? Que muda nosso olhar. Tem jeito. Aline, eu acho uma coisa que você colocou muito interessante, que é aquele papo de sala de professores. Eu não tenho dinheiro para começar, eu tenho pouquinho, como que eu vou começar? E você colocou isso muito bem também, né? Que dá para começar com pouco. Se você puder reforçar isso também, explicar um pouco melhor. Sim, olha, sim. Eu tô lendo aqui os comentários. Tá vendo, mãe? A culpa não é minha. É claro que não. Aqui eu botou aqui. Não é, gente. Não é de verdade. Não sai dessa culpa. Isso não existe, tá? Eu sou homem e também não sei. É isso, El. A gente tá falando de mulher, mas não é porque... aqui, a Palmira. A Palmira é minha aluna, né? Abrir conta na corretora muito fácil possível, né? Eu não sabia disso até conhecer a Aline. Minha aluna. Na mentoria na investidora. Arrasou, Palmira. Palmira tá... Boa. Arrasante. Então, né,
vamos falar então desse papo de professora, cara. Muito desse movimento que eu tenho. Gente, vamos abrir aqui, tá um parênteses, né? Quando a gente tá aqui na internet, né, falando de um monte de coisa, escolhe um tema para poder ser nosso. Isso tudo se dá porque a gente tem uma trajetória por trás disso de superação. Todo mundo que está na internet falando do que fala é porque teve uma trajetória de superação e porque aquilo já foi um problema para um dia. Então, a gente encontra um caminho e depois fala para você como é que foi esse caminho para você não ter que passar por aquilo que a gente passou. E a gente que é professora tem muito isso, né? Gente, sala dos professores, meu amor, é uma escassez absurda. A gente só fala do consignado, do contra-cheque, do prefeito que não pagou, e da avó que tá vencendo, e aquele monte de tapoé em cima da mesa vendendo, do sanduíche natural, e do café. Gente, escola é tudo igual, cara. E a gente gira na escassez. Tu lembrou, né, da tua escola, né? É tudo igual, gente. Olha, a gente nunca trabalhou junta, né? É saudade. Gente, nunca sinto saudade de uma revista de tapoé na minha vida. Porque a gente estava lá em cima da mesa, era só pegar e ver. Era só pegar. Mas, assim, historicamente, né, ser professora também é historicamente uma profissão bem patriarcal. Quem era professora era mulher, né? E aí também era uma questão de sacerdócio, né? Não era uma profissão, né? Era um propósito de vida ser professora, né? E aí a professora é muito tadinha, né? Era a pessoa que não tinha erros, uma pessoa que... Então ela veio moldada nisso, né? E a gente carrega isso também, porque a professora também nunca foi bem remunerada por aquilo que ela fazia, porque era sacerdócio, né? Então cada um pagava o que queria, ou então se pagava, né? Ela estava ali num propósito. Então a gente carrega isso também, né? Quando você é professora, a gente carrega essa corrente aí do tadinha, de não sei lidar com dinheiro. E professor, não tem dinheiro não, olha o Celta, né? Só anda de Celta, gente. Tive 3 Celtas na minha vida, não, 2 Celtas na minha vida. Eu tive um. Então, essas coisas que a gente carrega. E carrega sem pensar. A gente nem pensa nisso, a gente só vai carregando. Todo mundo fala, gente. E aí tem uma coisa chamada inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo é isso que tá, né, girando na nossa cabeça que a gente nem sabe que tá. Mas que tem um dia, por exemplo, numa live dessa, que você acorda e fala assim, opa, tem alguma coisa fora aí que não tá me servindo. Então vamos pensar do outro lado, né? Puxa a calça da Vale. Eu ia falar da Vale, juro. Eu ia falar da Vale, só que aí acabou que eu parei do sanduíche natural. Arrasou do bolo de pote, sanduíche natural, mas tinha a calça da Vale também. Celta azul do... Celta, gente. Celta é carro de professora. Gente, arrasaram. É isso, gente. Mas por que não? A gente não pode ter uma Mercedes, uma BMW, né? Enfim, tem professores que ganham muito dinheiro, gente. Vocês não têm noção. Mas a gente tem que parar para pensar, né, de como que a gente começa. Então, assim, eu acho muito importante você se empoderar de verdade. Que eu acredito, né, que mesmo que você seja uma pessoa que esteja num momento, assim, de dívidas, porque a dívida é muito natural pra gente, tá, gente? O nosso sistema, como eu já falei aqui, né, isso tudo que eu falei aqui, a dívida foi naturalizada. Então, assim, eu nunca mais vou ver, eu quero quitar todas as minhas dívidas. Não, isso é uma energia muito ruim. Deixa eu te explicar por quê. Porque se você vive para quitar as dívidas, né, você vai estar sempre no 0 a 0. Agora você tem que viver para ter muito dinheiro. É diferente, olha como é que muda, né? Quando a gente fala de programação neurolinguística, a gente está falando disso também, da PNL, né? A maneira como você manifesta as coisas que você quer e você pensa. Isso muda todo o game, né? Eu não quero pagar todas as minhas dívidas, eu quero fazer muito dinheiro. Então, uma coisa não interfere na outra. Então, eu sempre falo que a pessoa precisa começar a investir independente da situação dela. Porque hoje a gente tem investimentos a partir de R$1, bons investimentos, né? Tem acesso a algumas coisas. Claro que a gente precisa conhecer esse mundo e tá tudo bem. A gente vai conhecendo aos poucos mesmo e um passo de cada vez. Mas essa energia de investir o dinheiro te coloca num outro lugar. Quando você está num lugar de sair das dívidas e pagar dívidas, você fica naquele lugar, aquele lugar menor, aquele lugar que não faz você avançar.
você não tá ali cuidando do seu dinheiro. Claro que uma coisa não invalida a outra. Óbvio que você tem que pagar. Eu não tô mandando ninguém não pagar dívidas, mas que você precisa pensar em coisas maiores, que é justamente investir o seu dinheiro, organizar a sua vida sim, né? Fazer aquilo que é possível para você e entender de onde estão vindo os seus padrões. E aí, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um padrão que era meu, para você entender mais ou menos do que eu tô falando, né? Porque o tempo é curto, mas eu vou explicar para você. Por exemplo, eu quando, enfim, comecei a fazer as minhas compras de casa, né? Eu fazia compras do mês. E aí eu ia pro mercado, comprava aquele monte de coisa. E aí acabava o mês, não usava nem 10% daquilo, mas eu comprava, fazia compras do mês, né? Quando a gente casa, a gente tem muita noção disso também não, né? Mas isso durou muito tempo na minha vida. Isso acabou há muito pouco tempo também. Eu fazia compras do mês. Isso pra mim era muito normal, fazer compras do mês. Mas aí teve um dia que eu falei assim, cara, por que eu tô fazendo compra de mês? Eu passo na frente do mercado quase todo dia. E pra mim não faz sentido. Faltava coisa, outras coisas sobravam demais. Eles tinham muito leite, nenhum biscoito, sabe? Ficava naquela coisa, não, eu posso fazer compra toda semana. Mas por quê? Porque eu tinha esse padrão de fazer, da minha mãe, de fazer compras do mês. Porque depois do dia 30, naquela época da inflação absurda, os preços mudavam todos os dias, né? Você tinha aquela coisa de... Hoje é um preço, amanhã já era outro preço muito louco. Então, o que minha mãe fazia? A gente ia pro mercado, a gente fazia a compra do mês e ficava lá esperando meu pai, que ele descia do ônibus e ia lá para poder pagar as compras no dia 30. Porque quando virasse o dia 1º, os mercados passavam a noite mudando os preços das coisas, era uma loucura. Então, a minha mãe tinha que fazer isso para poder conseguir comprar as coisas, porque a inflação era absurda. Aí eu falei assim, não, gente, eu tô num padrão que não é meu. Um padrão que veio para mim. E aí, se você começar a olhar para os seus comportamentos de consumo, você vai começar a entender isso também. Quantas coisas você não está compensando? Eu também já comprei muito sapato. Nossa, gente, comprava sapato, alguma coisa, tipo, alucinada, né? Comprando sapato, quando comecei a trabalhar, comprava sapato. E aí, por quê, né? Eu venho de uma organização de vida que eu vivi muito tempo numa escassez muito grande. Então, assim, a gente comprava sapato uma vez no ano, no Natal. E esse sapato tinha que durar o ano todo, porque eu só ia comprar no outro ano. Então, quando eu me vi com dinheiro, meu amor, vamos comprar sapatos. Tentando realmente compensar isso. Então, esse padrão é um padrão que veio comigo, mas não fui eu que escolhi. Eu não tô... Isso está no meu inconsciente. Então, trazer clareza para isso, né? Entender de onde que tá vindo isso, para você... Opa, peraí. Eu preciso disso mesmo? Isso aqui realmente sou eu que estou fazendo ou eu só estou no inconsciente, né? Deixando as coisas acontecerem? Então, é bom a gente ficar ligado, né? Acender essa luzinha para a gente poder começar a mudar isso, né? E isso é um trabalho de autoobservação de verdade, tá? Então, saber que a culpa não é sua e se autoobservar é quando você começa a mudar esse game. Cadê? Como é que é? Como fazer... Tem uma pergunta aqui que eu tô lendo, tá? Como fazer investimento com zero conhecimento sobre isso? Conhecendo isso. Claro, do conhecimento liberta? É isso. Claro que você não vai fazer investimento conhecendo do zero. Vai lá no meu IG, que lá já tem um monte de coisa para você começar. Tem uma live que é só para começar a investir. Como começar a investir. Lá eu falo exatamente como que você começa. Tá? Medo de cair em golpes, tá vendo? O brasileiro sempre acha que está sendo enganado. Isso é um padrão que vem de como? Vem... E sim, existem muitas gatilhos de escassez que mexem com a gente nisso e geram essa insegurança, né? E principalmente em relação a dinheiro, por causa de tudo isso que eu já falei aqui. Não é por causa exatamente desse anúncio que você viu, desse pessoal querendo, mas é por conta mesmo de tudo que vem antes disso que eu já falei aqui hoje. Estou procurando aqui, vendo se tem mais perguntas, Elis. Eu acho que tem pra cima, assim, comentários aí. Meu Celta azul, 2 alegrias quando eu comprei, quando eu vendi. Todo mundo agora se viu no Celta, gente. O Celta foi um clássico das pessoas. Identificação total aí do pessoal. Total, gente, Celta. Calça da Valerie, meu amor. Marcou. Surgiram mais comentários aí. Banco adora colocar o seguro em tudo. É a verdade. A gente adora vender PIC. Quem aqui já teve um PIC na vida, gente? PIC não é investimento. PIC é um título de capitalização. Você recebe até menos do que você pagou, tá? Isso também é... Isso sim é um golpe, né? Você acha que está lá toda bonitona. Eu tô juntando dinheiro.
Então, não é, tá? Então, eu vou fazer um convite para você que está aqui nesse canal da Elis, para você ir lá no meu canal. Eu tô mudando, né? Eu saí lá do Aline Overnice, agora a gente vai ficar concentrado lá no Escola Não Investidora, que é o @Escola Não Investidora. Vou convidar você para seguir a gente, tá? E lá sim a gente fala justamente disso, né? De como que a gente começa, do lugar de onde a gente tá, com o que a gente tem. E até com o que a gente não tem, porque aí a gente vai fazer acontecer, tá? É isso que a gente acredita, que a gente precisa sair desse lugar de culpa, né? De que, eu não tenho, eu sou endividada, nananana, e se colocar no movimento de crescimento, de investimento, de começar de onde a gente está, de como que a gente escolhe um bom investimento, de onde que ele está. Como é que eu acho isso, né? Eu tenho uma mentoria que eu abro vagas de vez em quando, que é a mentoria não investidora. Até tem algumas alunas aqui que estão ao vivo, beijo, gatas. Aqui a gente fala justamente disso, né? A gente identifica, né, de onde que a gente vai achar esses investimentos, onde que eles estão, como que a gente escolhe, quais são as opções que a gente tem. Mas, mesmo que você não seja minha aluna ainda, você coloca, né? Você tem a live lá de como começar a investir, que lá eu trago alguns conceitos bem básicos para você começar a colocar o seu dinheiro aí no movimento, tá? Bem na sua energia, cuidando mesmo daquilo que você recebe, né? Desse mundo, quando você trabalha, quando você gera o seu impacto, quando você coloca o seu serviço, o seu propósito aí na vida. Aí. É isso, Elis. Você tem alguma pergunta aí? Eu lembro, eu queria só pedir para você falar de uma última coisa. Eu assisti uma live sua em que você falava dessa questão que a gente tem medo de banco, a gente quer manter a fidelidade a um determinado banco, isso porque abriu a conta em 1900 e não sei quando. Eu acho que é interessante para nossa audiência. A gente pode até marcar outros encontros, porque eu falo mesmo sobre isso. Gente, o banco, né? Tem gente que fica com muito medo de abrir conta em banco digital hoje. Hoje a gente tem muitas opções gratuitas, tá? Muitas opções gratuitas para você ter uma conta decente, né? Porque as contas antigas, a conta de repente a minha conta era do Banerj, que virou Itaú, e você tem ela lá, e meu Deus, eu não posso sair desse banco porque eu tenho crédito, porque eu tô nele, não. Então, o banco, ele não vê a gente pelo tempo que a gente tá lá. O banco vê a gente por uma coisa chamada score. Score são todos os seus dados financeiros da vida, né? Tudo que você gasta, isso está no lugar, né? O Serasa, ele gera essa informação a partir dos algoritmos e tal, né? O seu comportamento financeiro, se você é um bom pagante, um mau pagante. E aí, você tem um número nesse score, que vai até 1000. Então, você tem lá um número de score e é por este número que o banco te trata. Ele não te trata por conta dos seus lindos olhos azuis, cabelos cacheados, morena iluminada. Não. Ele te trata por conta dessa notinha que você tem. Então, se você quer saber qual é a notinha que você tem, você entra no site lá do Serasa, escreve assim, score, né? Como saber o meu score. Aí você vai preencher lá algumas coisinhas, seu CPF, e aí você vai saber como é que o banco tá te vendo, que você tá aí achando que tem que ficar com ele, né? Pagando R$ 70 de taxa mensal, podendo juntar tudo isso pro Nordeste no final do ano. Mas você continua querendo pagar isso pro banco para poder achar que ele gosta de você e vai te dar dinheiro por causa disso. Não, ele não vai te dar dinheiro, porque se você tiver um histórico ruim, você pode estar lá 100 anos, que ele não vai te dar. Bom. E ele picotou? Não. Não. Eu pensei que você ia falar ainda. Me desculpa. Não. Não, eu tô aqui também. Eu nem dou uma pausa dramática, né? Eu saio falando. Tem que ter uma pausinha dramática, assim. Mas, gente, todas essas informações eu tô botando as lives lá nesse perfil novo. A gente mudou há muito pouco tempo, né? Porque a gente tá fazendo essa casinha nova, mas pode procurar tanto no perfil ali no Overnight, quanto no perfil Escola Não Investidora, que a gente tá migrando tudo pro Não Investidora. Tem material lá para você começar. Se você entendeu que o seu lugar, né, pode ser consertado, pode dar uma melhorada, um upgrade, ok. Então, começa vendo ali. Vai lá, dá uma espiada. Começa a se apropriar desses... Lembra da ocupar? Que a gente tem que ocupar? Começa a ocupar esse espaço na sua vida, porque você pode. Você está autorizada. Já trabalharam muito para você ter essa autorização hoje, gente.
A gente tá falando isso daqui na internet hoje. O que que eu vi uma frase que era assim, né? Hoje, eu sou o sonho mais louco das minhas ancestrais, né? Porque há muito pouco tempo atrás era quase tipo impossível, né? A gente poder falar disso assim, né? Abertamente, para muita gente ouvir. Gente, trabalhar era uma coisa absurda, né? Uma mulher trabalhar, era uma coisa... Talvez você tenha questões, assim, muito, em gerações muito próximas da sua família, tipo, mulher trabalhar fora, né? Mulher ter um cargo, assim, numa empresa. A gente ainda se assusta, gente, com um presidente em algum lugar que seja mulher. A gente se assusta, a gente se choca ainda quando chega num lugar, assim, e você, de repente, se depara ver uma mulher policial. A gente ainda se assusta. Então, a gente, muita gente antes da gente já lutou muito, já passou por muita coisa pra gente estar aqui hoje. Então, a gente precisa honrar isso também, gente. Muitas águas já foram trilhadas, muitos choros, muita gente poder... Eita, tá falhando. Ah, voltou. Pra gente poder estar aqui hoje. Então, assim, você já está autorizada, tá? Então, honre essa autorização. Honre esse movimento que você está inserida. Porque senão, meu amor, vai continuar passando e o seu legado vai ser só mesmo um pique do Itaú, né? Não sei. Ai, gente, tá caindo aqui. Elis, caiu, Elis? Não, tô aqui. Ah, então tá bom. Eu achei que... Ah, a bateria que tá acabando. Entendi. Tá lendo aí alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu acho que só tem uma pessoa que perguntou quem são esses que ficam ligando, propondo investimento. Se é do bem, se não é. Depende, Depende muito, mas as boas oportunidades as pessoas não te ligam para oferecer, não. Pois é. Já parte desse princípio. As boas oportunidades, você precisa identificar onde elas estão. Então, assim, acho que isso já é um princípio. Porque quando te ligam, né, é sempre baseado nessa linguagem da escassez, né? Da facilidade, né? Enfim, é para questionar, de verdade, é para questionar. Esse que é o movimento. Pensa que investir no conhecimento, de se ocupar esse espaço com o seu conhecimento e as suas escolhas mais conscientes, vão fazer toda a diferença já. Toda a diferença. Eu acho que foi. Eu já estou usando todo o meu vasto vocabulário. Assim. Raquel. É isso, gata. Não, obrigada. A Aline está... Não, aqui que tá falando a empregada dela. Ela não vai voltar hoje, não. Tipo isso. Deixa eu ver aqui. Estou usando... A minha esposa está aqui para aprender. Arrasou, Léo. Gente, Léo é maravilhoso. Cadê a sua esposa? Manda um beijo para ela. Sabe esse monte de empresas de investimento que fica ligando para... Ah, tá. Isso aqui, né? Quem são, o que querem. Cara, no YouTube, não sei se você... Não, eu vejo direto, da Empíricos. Faça 1 milhão, não sei o quê. Já ouviram? Já pegaram no YouTube, gente, essa? Do YouTube? Com certeza já pegaram, né? Eles têm um marketing muito agressivo e pesado, bem patriarcal. Mas olha, eu vou te falar, já falo isso também na minha coisa. Já fui assinante da Empíricos muito tempo e eles são muito bons. Mas eu não gosto do jeito que eles lidam com isso. Por isso que eu já fui, não sou mais, né? A gente vai gerando consciência sobre as coisas, a gente vai escolhendo. Hoje eu já sou assinante da Spit, da Luciana, que é uma... Essas coisas são casas de análise de investimento. Então, as casas de análise é onde você fica atualizada sobre os investimentos, né? Então, você faz uma assinatura para poder ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então, a Empíricos vende lá os cursos dela, as análises dela e usa muito o gatilho da escassez. Então, assim, eles têm relatórios muito bons, eles têm indicações muito boas, mas não é tão simples assim como eles vendem, né? Eles pegam pesado na escassez. Então, assim, eles são bons desde que você tenha um pouco de clareza, né, sobre aquilo que eles estão apresentando e não se venda no gatilho da escassez. Mas hoje eu conheço outras alternativas que para mim são muito mais confortáveis e que conversam mais comigo. Então, isso é um caminho, gente. Olha, isso tudo que eu tô falando aqui, eu não li um livro e aprendi, né? A gente tem uma caminhada de estudos, né? Eu tenho 37 anos, então, gente, eu tenho 34 anos que a gente estuda. Então, assim, isso é uma construção. E aí, só para encerrar, já tá acabando a live. Deixa eu falar. Eu percebi que eu tinha uma questão com o dinheiro. Foi quando, assim, eu lembro bem, porque a ficha caiu e caiu bonito.
quando eu tinha entrado para a Prefeitura de Caxias. Todo mundo, quem é aqui do Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando. A Prefeitura de Caxias era a coqueluche das professoras, porque pagava assim maravilhosamente bem. Eu troquei 2 matrículas do estado por uma de Caxias e ainda ganhava mais. Então, pega a visão. Então, eu tava me sentindo a rica, entendeu? Só isso. O tempo foi passando, eu lá na Prefeitura de Caxias achando que era a rica. Mas não tinha R$ 1 investido, guardado, nada disso. Vivia aqui no limite da razão. E aí, a minha auxiliar, né? Eu trabalhava numa creche e eu tinha uma auxiliar que tava assim, eu tenho que sair. Tava nervosa que ela tinha que sair mais cedo, porque ela tinha que resolver um problema na caixa. Porque não sei o quê. E a minha auxiliar era contratada, não era nem da prefeitura, era contrato. Ela ganhava um salário mínimo. Isso. E aí, menina, ela tava preocupada porque tinha sumido R$ 5.000 da conta dela. Aí eu olhei assim, hã? Ela ganhava um salário mínimo. E eu não tinha 10 centavos na minha conta. Então, naquele momento, eu falei assim, não, gente. Gente, não. Peraí. E aí, assim, as fichas foram caindo, mas eu não fiquei naquela coisa assim, bom, as fichas estão caindo, tá caindo, e não. A gente corre atrás de conhecimento. Gente, é o conhecimento que muda o nosso game, não tem jeito. Se é o conhecimento gratuito, tem muito conteúdo gratuito na internet, não só no meu IG, mas tem muito conteúdo gratuito bom. E também a gente também paga por muitos conteúdos. Sim, e tá tudo bem por isso, né? A gente quer um acesso mais organizado, a gente paga e a gente vai construindo o nosso repertório aí de conhecimento e depois vai socializando, vai ensinando para alguém, vai ajudando e a gente vai crescendo. Tá? Então, assim, que você se empodere depois disso e entenda que existem caminhos a serem trilhados e que você está autorizado a trilhar, tá? E cada um tem o seu caminho. O caminho, a sua trajetória não vai ser igual ao meu. Isso é um fato. E não vai ser igual ao de ninguém, porque você é um ser único, complexo e infinito. Então, meu amor, você precisa entender das suas decisões, das suas escolhas e escolher novamente. Então, escolha. De repente, não sei qual é a sua situação, quais são os seus desejos, assim, não sei de nada da sua vida. Mas eu só sei que você pode escolher um novo viés para sua vida agora. É isso, Elis. Falei muito, gente. Falei na sua live toda. Nada, falou muito nada. Olha, eu sabia que tinha que passar a palavra rapidinho para você, porque tinha muita coisa, as pessoas têm muita dúvida. Ainda até ficaram algumas, mas aí eu já recomendo essas pessoas. Corre lá no perfil da Aline, corre lá no perfil de Nano Investidora que ela falou. É só clicar lá em cima nesse íconezinho que já vai abrir. Você já pode seguir aqui ainda, dentro da própria live. Eu vou agradecer, Aline, a você. Uma honra estar aqui, muita saudade. Não é, menina? Que saudade, gente. Tem muito conhecimento. Por quanto tempo? Eu tava grávida do Chiquinho, eu já nem tava indo mais pro grupo, já tem mais tempo, bota a pandemia e mais um ano aí que a gente não se esbarra. Que a gente não se vê. E estudando junto, né? Pois é. Eu estou muito grata por essa noite. Me diverti e aprendi muito. Ai, que bom, fico feliz. Queria lembrar também o pessoal que está na sua bio, né? O mapa mental. Então isso. Ó, vou botar um mapa mental lá na minha bio, tá? Não tá ainda não. Daqui a pouco eu ponho. Eu vou colocar aqui. Então, tudo que a gente conversou aqui hoje, se você assistir a live, você olhando por esse mapa, você já vai lembrar dos assuntos. Ele tem essa função, ele vai te lembrar daquilo que a gente conversou, tá? E vale muito a pena, gente. A Aline é a pessoa do mapa mental. Ela é maravilhosa. Mapa mental, gente, é vida. Eu quero agradecer. Quero pedir a vocês que estão aqui para fazerem um print da gente e marcarem a gente. Vamos fazer? Arrasou, gente. Peraí, por favor, que o meu texto vai ficar cheio de comentário. Eu vou tentar dar um print também, peraí. Elisângela, esse seu gatinho está escandaloso. Só para constar. Minha filha é maravilhosa, meu amor. A Marisabel também faz. Ela faz assim, ela dá um pique aqui, um pique aqui. E tá de gatinho. Incapaz, né? Que bom que a gente tem filhas. Que bom. Gente, quero muito agradecer o tempo de vocês também, tá? Esse tempo de escuta, esse tempo aqui de participação. Agradecer o pessoal que tá aqui com a gente. Fico muito feliz de estar podendo falar isso, gente. É sempre um prazer, uma oportunidade quando a gente fala de coisas que a gente gosta e coisas que você sabe que podem mudar o game das outras pessoas, né? É por isso que a gente tá aqui, né? Por isso que a gente faz o que a gente faz. Porque muitas coisas a gente podia estar fazendo agora, né? 9h30 da noite. Muita coisa, né? Mas a gente prefere estar aqui e estar feliz, estar se divertindo horrores, aprendendo um monte de coisa.
Demais. Muito obrigada, Aline. Essa é a ideia da gente na Semana da Mulher. Trazer conhecimentos que mudem aí. Isso aí. Como você falou, o game da mulherada. Isso aí. Né? Arrasou. Vamos nos despedir, então? Então tá Boa bom, noite gente. para todo mundo, pessoal. Grande beijo, gente. Ó, segue lá o perfil. Escola Aline, Não obrigada. Investidora. Marquem Beijo, a gente. nos stories. Arrasou. Tchau, Aline. Beijo, tchau.